Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a natureza do sexo e não do sexo natural. Vocês sabem que eu falo muito sobre análise de caráter e eu falo muito sobre narcisistas. E eu quero relatar aqui experiências, do dia a dia. Bom, eu conheço pessoas e a gente discute técnicas e tal. Então tem pessoas que são extremamente estudadas, falam inglês e blá blá. E eles adquirem uma forma de pensar da vida e eles fazem um formato daquilo por serem inteligentes, E assim, se você analisa uma pessoa, você sabe, ela tá na dor da fase oral, porque ela não tá, ela tá no caráter, na fase do caráter oral e não tá no positivo, ela tá no negativo, porque ela defende coisas do comportamento dela que não é bom, que é claro que não é bom. Gente, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode fazer sexo com a árvore, você pode fazer sexo com um bicho, com um defunto, você pode fazer sexo com um monte de gente. Freud fala disso como perversão. Então, assim, aí você identifica logo o narcisista quando ele fala assim pra você: onde já se viu uma psicóloga falar que sexo não é natural? A coisa, não, natural é fazer o sexo de forma correta. Então eles invertem a coisa, mas, gente, é uma coisa assim, você prova de todas as formas para a pessoa que ela está errada, que ela está plantando para colher mais tarde, que ela está trazendo para os filhos dela a morte para o campo dela, pois ela insiste nisso, ela quer isso, ela não tá nem aí, ela acha que, aí ela começa a colocar como, isso, onde já se viu, isso pode ser bruxaria, isso essa energia não existe, principalmente se eles são, por exemplo, a pessoa que eu converso é budista, então eles estão em todos os lugares, eles utilizam disso. O budista, ele fala, eu não engano ninguém, eu falo a verdade, ele não engana ninguém, ele leva todo mundo pra cama, faz sexo com essas pessoas, tem todo um envolvimento ali, e a gente sabe que o sexo, a questão do útero, do esperma ser relacionado a uma energia muito potente, que é a energia da luz, masculina, do fazer, do acontecer, e aí o útero, que é o receber, o receptor, que é um gerador de energia, um gerador de vida, e aí essa pessoa brinca com isso, com essas energias potenciais, quer dizer, se usa o sexo, assim, não é novidade para ninguém, na Bíblia fala, o sexo para magia negra, por exemplo, tem a passagem lá do irmão de Moisés, não sei se é Enoque, não lembro, que ele, numa situação onde um bezerro de ouro, onde os judeus se rebelam, uma mulher e um homem começam a fazer sexo explícito na frente de todo mundo e ele mata essas pessoas, Então, quer dizer, uma pessoa de Deus matou aquela situação, ele lançou uma flecha, um bastão, sei lá, um negócio que passou pelos dois e matou. Eles estavam fazendo sexo e matou os dois numa só. Então, assim, o que essa passagem quer dizer pra gente, Que aquilo era muito negativo, no momento que estava gerando toda uma coisa, ou seja, estava trazendo um arquétipo, uma energia de liberdade, no momento de total escravidão, Então, uma enganação, uma ilusão. E quem usa esse tipo de ilusão? São energias que não são a energia da luz, do desenvolver, do expandir, é a outra energia. Então, assim, o que é outro é o contrário, gente, é a sombra,
Hoje em dia é muito complicado, porque a pessoa, ela fala assim, a ciência. Gente, a ciência é um produto que foi utilizado para falar as mesmas coisas do pessoal que fala da holística, que é chakras, energias e tudo mais, para falar para as pessoas que aquilo é errado, sendo que o que eles estão falando é a mesma coisa com outras palavras. Eu não utilizo, mas o que eu trago aqui é para vocês entenderem essa conexão. Então, Reich fala sobre anéis, couraças que nós temos, né? O oral, o visual, o peitoral, né? Couraça do coração, a pélvica, né? Genital. Então, assim, e o yoga, eles falam sobre chakras, né? Que nós temos energias explicam do jeitinho deles lá, que tem também toda uma lógica. Todo mundo tem um olhar para essa questão, todo mundo sabe que existe energia, que existem portais onde essa energia sai, onde você lidar com essa situação, com essas situações, né, que são sensações, emoções, parte sexual. Então, o sexo, ele é um portal. Ele é um portal. Ele é um portal de energias. E se ele não for usado corretamente, então o casamento destrói, não sei o que, não. As pessoas que entram nisso são pessoas que estão presas nas dores de caráter delas, né? Estão presas lá com a mamãe, com o papai, e começam a fazer as suas, né? E buscam, né? Por exemplo, essa pessoa que eu falo, que é esse narcisista, ele bate na mesma tecla desde quando eu conheço ele há anos atrás, há mais de 20 anos. E aí ele foi procurando estudos para se argumentar sobre isso, sabe? Porque eu estudo tal, porque o sexo tal, a maconha tal, a maconha natural, a maconha da natureza. O sexo é da natureza, sim, tudo é da natureza. É a forma como que você usa isso que vai te fazer o bem ou o mal. E eu tô falando de religião? Não, eu tô falando de ciência, gente. Eu tô falando de vida. Eu tô falando do que você tá trazendo para você mesmo. O que ele tá trazendo para os filhos dele? Primeira coisa que ele tá trazendo já. Mostrando que se vincular, que não existe, não precisa de se vincular. Quer fazer sexo, pode fazer de qualquer forma, com quem ele quiser, com quem ele imaginar, né? Que é mesmo que hoje está se pregando por aí. E é a maior perversão. E eu falo que não é só perversão, a palavra é a maior sacanagem com a humanidade. Digo humanidade, a humanidade, a essência humana do ser humano. Gente, nós temos o nosso individualismo, nossas conexões, a essência das coisas reais, e a gente precisa de lidar com o que a gente tem de mais básico que é da gente. Então, com a bainha de mielina, que eu já venho explicando, com o desenvolvimento, quando a criança nasce, ela não tem aquilo desenvolvido, ela vai desenvolvendo essas fases, né? Ela vai se conectando com o mundo. E beber água, ir ao banheiro, fazer sexo, são questões essenciais do ser humano. O que acontece é que como a pessoa não sabe lidar com o sexo, porque ela não se conecta, ela não aprendeu, ela não teve o modelo dos pais para isso, né? E às vezes no campo morfológico dela isso está muito tempo negligenciado. Essa pessoa se perde totalmente nessas situações. Hoje em dia tem até consagração de útero para Lilith, para as bruxas, eu quero ser bruxa. Eu tô em vários grupos de bruxas aí, elas têm um conceito totalmente errado, né? Porque a bruxa, ela é aquela mulher que não teve uma conexão realizada com o masculino, né? Não é com o homem, não, é com o masculino dela mesma. Com o masculino dela mesma. Então, ou ela
teve que agir como o masculino, porque o masculino que ela se relacionou não teve essa força, então ela teve que fazer isso, fazer acontecer. Então ela vira a guerreira, ela vira a bruxa, ela vira o homem também, ele pode ser o guerreiro, se ele foi apresentado por pai, muito guerreiro, né? E levar para o traço de caráter patológico? Pode, gente, pode tudo, né? E tem que tomar muito cuidado com tudo isso que pode, né? Quantas pessoas aí não estão se consagrando, aí a gente pode pôr nomes, né, para energias que não são as energias corretas, né? Qual é a energia correta para um útero? É um homem, é um pênis e é o espermatozoide, entende? Então a mulher ela começa a rejeitar isso porque ela já teve problema lá na imagem desse pai e dessa mãe, que tem a ver com a castração, que tem a ver com não ser apresentado corretamente para as duas funções, mãe e pai. Gente, tá tudo lá. Aí você fala, mas todo mundo fala isso, Freud fala isso, mas assim, a coisa como entende, como eu entendo no processo, o que é apresentar o filho para o pai? É a hora que a mamãe tem que dar os deveres para os filhos. Como você apresenta isso? Né? Para a mãe é extremamente angustiante, ela começa a gritar com essa criança, porque ela não quer mesmo ser apresentada para o pai, ela quer ficar no amor de origem, mamãe. E é muito doloroso para a mamãe falar, não vou mais te dar esse alimento. Não, eu quero dar. Eu preciso de dar, porque o meu marido não aceita, então meu filho vai aceitar. Então eu vou pôr ele aonde? No lugar do papai. E esse filho aí nunca vai ter uma mulher de verdade, sempre vai ter triangulações, ou sempre vai ter uma angústia nessa relação. E geralmente essas pessoas são as pessoas que acham que fazer sexo dessa forma é tão descompromissada, é natural, tudo é natural, dá um certo ganho momentâneo. E aliás, eu vou te falar, é tão sofrido esse ganho, né? Porque se não fosse, essas pessoas não precisariam de estar usando as técnicas que seria para ajudá-la a lidar com a vida, para fugir da vida, para morrer, para se suicidar. Porque tendências suicidas todo mundo tem. Né? Então, assim, eu posso, se eu tô no sofrimento, o que eu vou fazer? Eu vou usar tudo que eu tenho para fugir da vida. Para fugir, porque é dolorosa, não é do jeito que eu quero, porque eu tô na minha criança. Porque a criança, ela não pode nada. Ela tem que aceitar tudo. E ela vê tudo que vem da vida como uma aceitação. E não é mais. Ela já é adulta, ela já pode falar não. E isso tem que ter um profissional para ajudar ela a ver. Entende? Ela tem que entender. Agora, um narcisista, gente, quando que ele vai buscar um profissional? Quando? Ele é perfeito. Ele se acha assim, o tal que sabe de tudo. Então, esse vídeo aqui é para fazer você detectar o que é um narcisista. É totalmente doente, é totalmente patológico, fala besteira a rodo, entendeu? E se acha o espertalhão. Então, essa pessoa é narcisista, entendeu? São pessoas que se conectam com outras, são muito amorosas, são muito inteligentes, são muito mais... As palavras que ela utiliza quando ela quer defender uma... de extrema, bem na fase de caráter masoquista, que é aquela coisa de humilhação mesmo. Onde já se viu uma psicóloga falar assim, né? Olha onde já se viu uma pessoa ter a coragem de levantar uma coisa dessa. Porque é muito feio, entende? Exatamente, é uma psicóloga, estudou para estar te falando aquilo, você não devia nem levantar isso, porque se você levanta uma coisa dessa para falar com um profissional, é porque você se acha mais do que ele. Você não estudou 5 anos dele ou mais, porque no meu caso, gente, e no caso das profissionais que eu me relaciono, são estudos de mais de 50 anos. Porque eu já nasci assim como eu sou. Entendeu? Assim, pensando dessa forma. Então, a gente já traz as energias, tá? Bom, eu, desde quando saí, falando sério agora, desde quando saí do colegial, que não foi fácil para mim o colegial, não foi fácil porque eu não fui apresentada devidamente às imagens, às figuras mãe e pai. Então eu tive muita dificuldade. Quando as crianças não são apresentadas para mãe e pai, essa função é uma confusão muito grande, então ela desloca a energia, desloca a energia. Então assim, não consegue se relacionar na escola, é um problema, é um caos. E aí eu fui fazer psicologia, né? Meu pai queria que eu fizesse direito, e primeira opção foi mesmo direito, mas aí ia demorar para eu conseguir entrar, eu entrei na minha segunda opção.
psicologia. Não tinha como fugir, né? Bom, isso foi meu primeiro vestibular, eu já entrei, né? Eu entrei e fui fazer. Porque a ideia era, como uma pessoa que não tava, não tinha a sua própria essência, se encontrar. Como que ela podia se encontrar? Então, nada melhor do que ir fazer psicologia para isso, ainda mais quando não tem uma aceitação, que não tem os pais que têm um olhar voltado. Porque assim, se os pais não têm problema, se eles são narcisistas, se eles se acham que não tem problema, que não precisam de psicólogos, imagina se seus filhos, seus produtos também, né? Então foi uma luta, foi muito difícil. Eu acho que não foi só para mim, que foi para a maioria, né? Mas no meu caso, desde quando eu saí do colegial, eu nunca mais parei de estudar psicologia. Eu nunca mais parei de estudar o ser humano. De uma forma ou de outra, né? Em tudo que você estuda tem o ser humano. Então eu estudei algumas coisas que não estão relacionadas com a psicologia, tá? Mas tudo dentro dessa coisa dos recursos humanos, né? Tudo voltado. Eu fiz alguma coisa na polícia voltada para os recursos humanos. Eu fiz alguma coisa para as indústrias voltada para recursos humanos. Tudo para recursos humanos. E aí hoje eu caí, hoje não, há muito tempo, né? Eu caí nessa vertente do neo-haitiano e aí foi um fluxo só. Tá? Então é muito tempo estudando e, assim, o que mais me angustiava, né, é que eu entrava nessa coisa do simbólico, mas eu não conseguia pôr isso na vida, ajudar as pessoas a ver que quão ridículo elas estavam falando certas coisas, mas eu sabia que não era correto, mas eu não conseguia argumentar pelo que eu tinha aprendido. E hoje eu posso argumentar. Eu investi muito. E não digo só a nível de dinheiro, porque dinheiro eu também investi muito e não tinha para investir, porque eu tive, né, inclusive a narcisista que eu sempre falo aqui, né, gente na minha família que falava assim, mas como você não ganha dinheiro? Né? Onde você está pondo seu dinheiro? Gente, quem ganha 7 mil reais, quem ganha 10 mil reais, não tem como ter carro se continuar estudando. Não tem. Entendeu? Então eu nunca comprei um carro meu, né? E aí, quando você tem quem te impulsiona, né? Se você tivesse uma família que te ajudasse a entender isso, porque estudar não é fácil. Estudar não é fácil. Talvez, né? Fosse diferente, eu conseguisse dividir essa energia em também fazer uma família, mas tudo faz parte do meu processo. Então, se eu for olhar o lado morfológico, não era para ser, né? Não era para ser. Realmente o campo matou, né? Tipo assim, a família, desde aquilo, não merecia o que vinha, né? Dessa descendência, não merecia. Então, houve um corte, né? Houve uma negação. E eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo comigo, né? E eu me curei. Isso não quer dizer que eu não vejo. Vejo, sinto a minha dor, acato a minha dor, falo da minha dor e ajudo as pessoas. E faço o meu melhor, tenho muita habilidade, desenvolvi, porque eu tenho um olhar para isso, eu consigo ver, eu consigo ajudar. Então, eu lá na minha família eu tenho dor? Sim, eu tenho. Fora dela eu desenvolvo muito bem? Muito, eu sou muito boa, entendeu? E é por isso que eu tô aqui falando disso. E esse assim, tô compartilhando com vocês, porque compartilhar é luz, né? E essas coisas que vêm acontecendo e que a gente tem propriedade. Hoje eu tenho propriedade, né? Já teve época que eu ouvi uma pessoa falar, uma psicóloga falando assim. Eu nunca deixei de ser o mesmo, mas é duro você ver uma pessoa tão perversa falar uma coisa assim, sendo uma falta de respeito tão grande. Então, quando eu entendi quem eu era, e não precisava, porque eu sempre fui a profissional que eu sou, mas eu precisei também de entrar nesse processo que eu faço com os meus clientes, para eu entender e dar valor na pessoa que eu sou. Então, quer dizer, aquela coisa de você permitir alguém te falar uma besteira dessa, né? Que tipo de profissional, que tipo, vá cagar, entendeu? Vai estudar, que é melhor pra você, entende? Então, assim, eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu sei muito bem das energias, eu sei muito bem da questão do útero, né? Porque tem gente que entra
né? Porque é religioso, né? E quer falar merda. Vai falar lá no teu espaço. Aqui no meu espaço, eu que sou a que manda. Quem manda aqui sou eu, entendeu? Então a questão é o seguinte: o útero usado com fazendo sexo, né, com um homem, quando ele lança o esperma dele, é como se fosse um anzol, né? Ele fica se alimentando de você, mulher, que é geradora, que deveria gerar um filho com isso, 7 anos. 7 anos ele tira a sua energia, ele tira o seu foco, ele tira o seu dinheiro, ele tira tudo, porque você tá aí se relacionando. Imagina quantas pessoas você não tá alimentando, filhota, né? Entendeu? Né? Isso é só para começar. Só para começar. Vamos dizer que você fez essas coisas aí de consagrações à lua, né? A bruxa que você virou e sei lá o que mais da terra, sei lá, de plantar sangue, essa coisa, tudo que é relacionado com sangue, porque o sangue ele tem energia e ele tem o seu DNA, né? Então esses rituais, isso é uma besteira, mas esse ritual ele gera em você, né? Ele traz em você um alimento, uma coisa de rejeição ao aspecto masculino seu, não ao homem em si, ao aspecto masculino seu. E aí você começa a esquecer do seu feminino, a brigar internamente e a virar um ser guerreiro também, guerreiro. Só que você, como não faz o que é natural de fazer de verdade, você utiliza o sexo, utiliza a sua energia, o seu raciocínio, a sua atenção para coisas que não geram, que deveriam gerar, que é a produção da vida, né, para outras coisas. Então a sua energia começa a alimentar seres que não é da vida, é para outra coisa. Você tem que alimentar, né? Você é um ser gerador. Você tem que produzir, você veio para produzir. Nós recebemos, né? Nós somos energia de receber e existe as energias de dar, né? O sol é uma energia de dar, né? Então, o universo é uma energia de dar. Ele te dá. E aí, o que você faz com o que você recebe é ou para gerar vidas ou para alimentar seres. Alguma coisa você tem que produzir. Você pode produzir o bem ou você pode produzir o mal, tá? Aí tem gente que fala assim, não, é natural, eu vivo assim, de final de semana eu curto, né? Nunca pega num livro, nunca faz nada, é uma pessoa que não gosta de animais, que só veio e vorazmente só se alimentou do universo. Eu gosto da minha família, sou uma pessoa família, né? Eu dou condição para as pessoas festarem, beberem, e eu me dar bem ali, né, como um ser das trevas, sempre pegando uma ou outra, né, e não respeito minha esposa, não respeito também meus filhos, eu coloco eles tudo ali naquele mesmo espaço, eu dou condições para eles viverem ali achando que estão felizes, né? Mas realmente eu não passo para eles nada do que deveria, eu não alimento de forma produtiva. Eles vão produzir isso que eu estou passando para ele, sem produção, nada de produção. Essa vai ser a minha descendência. E eles acham que são os bambambãs da vida, que fazem de tudo, né? Você vê cada homem falando cada besteira, cada coisa. E mulheres também. Nossa, você vê cada mulher brucutu ou ogra falando besteira por aí, entendeu? Que é de matar. Não, e pior é o seguinte, o pior é quando elas protegem o príncipezinho, o ogro, né? Porque a mulher protege o homem. Então, por exemplo, ela tem um homem na família, esse homem é o que vai pegar o carro, é o que vai... Pode ter outras mulheres que também estudam, mas não. É o homem que vai ter o poder de pegar. Às vezes é um ogrão que não tem conhecimento, que não estuda, que só tá fazendo mal e elas estão ali. E elas não podem falar que ele é um ogro. Não, é ele que tá fazendo as coisas. Elas alimentam ele. Ele não faz bosta nenhuma. Aliás, se for marido, inclusive, às vezes é impotente, né? Então, quantas vezes, né, não chega no profissional e fala assim, olha, não pode falar pra ele, até quando você vai desenvolver uma constelação, né? Não pode falar, porque você vê lá que a pessoa não tem sexo, que é totalmente impotente sexualmente.
Não, não pode. Não pode. Elas não podem evidenciar a impotência masculina, né? Enquanto eles não deixam elas produzirem, porque a produção delas vai todas para alimentar o impotente. É. E aí, essa pessoa que eu falo que é o narcisista, outro, né? Que é o que fala que sexo é normal, que maconha é normal, que tudo é normal, gente. A natureza, né, do budismo, não, se nem profundamente o cara entra na coisa para estudar, só fica lá, né, e usa a meditação para fugir da vida, né? Então, essa pessoa, ele continua nesse processo dele e vai continuar sempre, né? Perfeito, perfeito e fazendo merda no universo. E você acha que o que ele vai colher é o quê, hein? Porque esses filhos ele já tá fazendo para não produzirem. Eles já entendem que o vínculo não precisa de produção. Né? Pode ser com qualquer um, com qualquer coisa, de qualquer forma. É só vamos sentir prazer aí, né? Que é o prazer primitivo, né? Que é o prazer da bainha de mielina lá do corpo. Não é o prazer de conexão, de produzir, né? São pessoas que se você olha para elas, até beleza, né? Aquela questão de pessoas que têm uma beleza, elas têm uma beleza. E elas vão perdendo essa beleza mesmo, vão ficando feios, velhos, envelhecidos, né? Conforme os anos passam, eles vão envelhecendo, eles vão perdendo aquela coisa do jovial. Sendo que pessoas que realmente produzem, você vê a jovialidade nelas. E você vê pessoas que estudam yoga falando exatamente isso. Né? Porque a meditação vem para isso, para você expandir, para você buscar o amor, para você buscar a conexão, né? Não só, eu não minto, eu falo a verdade, eu quero fazer sexo com todo mundo, eu não me apego. Olha que mentira mais deslavada, ele não se apega mesmo, mas não faz vínculo mesmo. Mas a alma dele se conecta ali. E ele não aceita. Por quê? Porque ele não aceita o sexo como vínculo. E o sexo é vínculo. O sexo é um veículo para te tirar da família de origem, porque senão você não quer sair da barra da saia da mamãe e do papai. Então você vai, é uma coisa boa para você se vincular com o outro. E aí, isso te leva às alturas. E aí a gente pode falar, até se for falar cientificamente, da parte divina do ser humano, né? De se conectar um com o outro, de buscar expandir, porque o casal, ele tem uma função de produzir, né? De ter um propósito junto. Se é um filho, bem, se não é um filho, tem que ter um filho de propósito. Né? Vamos trabalhar junto? É um filho de propósito. Então, entende? É energia, tudo é energia. Espero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. E que compreendam, começam a detectar o que são os narcisistas, né? O que são os ogros, o que são as podridões de seres humanos que a gente encontra por aí que não quer sair. Principalmente se ele fala que ele não precisa. E se ele começa a te atacar, né? Falando, quem diria uma pessoa que estudou falando isso? Você estudou. E exatamente, você está falando isso porque você estudou. E ele não. Entendeu? Então, aí você pode parar de falar com essa pessoa, você pode também argumentar. Mas para isso você precisa realmente estudar. Entende? É o que eu argumento. Até o próximo vídeo.